Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à última edição do ano de 2021 do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 20 de dezembro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta o companheiro Daniel Valença, que fala pra gente da vitória da esquerda nas eleições chilenas e a eleição de Gabriel Boric para presidente. Ouvimos também o companheiro Múcio Magalhães, da direção do PT de Pernambuco, que comenta a resolução aprovada nesse fim de semana que trata sobre a posição do partido para as eleições de 2022. E ouvimos ainda os relatos dos companheiros que estiveram presentes no Congresso Nacional da Juventude do PT. E pessoal, essa é a última edição do ano de 2021 do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, o nosso podcast foi criado no ano de 2019, no processo do 7º Congresso do Partido dos Trabalhadores. E desde então tem edições periódicas, sendo que agora ele tem edições 2 vezes por semana, toda segunda e toda sexta-feira. A gente volta com o podcast no começo do mês de janeiro, na sua 3ª semana. Mas na edição de hoje, antes de ouvir o companheiro Daniel Valença, nós queremos reforçar algumas das recentes posições que nós compartilhamos com vocês. A primeira delas diz respeito ao debate em curso no partido sobre as federações partidárias. Esse debate em torno das federações, ele começou a ser travado oficialmente há menos de um mês e já tem proposta por parte do PSB, Partido Socialista Brasileiro, de uma federação entre eles, o PT e o PCdoB. Acontece que o PSB é aquele partido que, lá em 2014, lançou candidatura contra a presidenta Dilma e que no segundo turno apoiou Aécio Neves. É o mesmo partido que em 2016 apoiou majoritariamente o golpe contra Dilma. E nos anos seguintes, a sua bancada votou amplamente a favor das reformas neoliberais, tanto de Temer quanto de Bolsonaro. É o partido que, em 2018, ficou neutro na disputa presidencial entre Lula e Haddad contra Bolsonaro. E é o partido que, em 2020, travou em várias cidades algumas das campanhas mais antipetistas no país inteiro. O PSB, portanto, tem uma parte do partido que é de direita. E essa federação colocaria o PT numa condição muito, mas muito ruim. Por isso que nós avaliamos que terminar o ano de 2021 discutindo essa hipótese de federação com o PSB não é nada positivo. Assim como não é nada positivo o debate também ultra precipitado e muito errado sobre a indicação de Geraldo Alckmin numa possível composição na chapa de Lula presidente. Nesse fim de semana, inclusive, aconteceu um jantar em São Paulo do Grupo Prerrogativas, em que os dois estiveram presentes. E o Alckmin, já saído do PSDB, é claro que sem o PSDB ter saído dele, fez questão em vários momentos, e a imprensa tem divulgado isso, de sinalizar a sua disposição. É fundamental que nós terminemos o ano de 2021 com a militância do PT rechaçando essa hipótese de ter um tucano neoliberal, sabotador, golpista, de ultradireita, sendo cogitado em estar ao lado do presidente Lula nas eleições de 2022. O momento é de nós discutirmos profundamente o programa que nós queremos defender para o país e, em torno desse programa, saber quem são os nossos aliados. Temos que polarizar a disputa para poder vencer as eleições em condições de realizar as mudanças tão profundas que o país necessita e exige. E um bom exemplo é o que ocorreu neste fim de semana
no Chile, com a eleição de Gabriel Boric para presidente, derrotando uma candidatura de extrema-direita que defendia o pinochetismo. Bom, mas sobre esse assunto, a gente escuta agora o companheiro Daniel Valença, que é vice-presidente do PT do estado do Rio Grande do Norte. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, tivemos uma vitória importantíssima para a América Latina, com Gabriel Boric com quase 56% dos votos válidos no segundo turno. Isto porque os ônibus praticamente não circularam nos principais centros urbanos, regiões onde o Boric abria larga vantagem em relação ao Caixa. E então houve uma tentativa de impedir o voto da classe trabalhadora e que, mesmo com essa tentativa, restou-se derrotada quando da abertura das urnas. De um lado, foi a maior participação popular nas urnas da história, de outro lado, o Boric tem apenas 35 anos, e, por fim, tudo isto cumulado com o processo constituinte derivado do estalido social que aconteceu em 2019 e se prolonga até hoje. Para além dessa vitória extraordinária e que a gente tem que comemorar muito, a gente espera que também aconteça na Colômbia, nas eleições legislativas em março, na presidencial em maio, inclusive onde a liderança do Gustavo Petro tem uma ampla margem para provavelmente derrotar a extrema-direita ubirista, que está no poder já há alguns anos. É importante a gente destacar alguns elementos desse processo eleitoral, porque senão a gente cai naquela onda de achar que a América Latina era vermelha, depois foi para a direita e agora vai virar vermelha de novo e tudo vai ficar um céu de maravilhas novamente. O primeiro aspecto é a gente perceber que a política de centro-esquerda do Partido Socialista, que esteve no governo desde 90 com a coalizão, né, Concertação, exceto nos 2 mandatos do Pinheira, essa política ela foi derrotada nas urnas. Essa política de administrar o neoliberalismo com algumas boas políticas públicas, mas sem tocar no seu coração, ela perdeu, seja no processo constituinte, seja agora no processo eleitoral. A população optou por uma candidatura mais à esquerda, bem como outra parcela por uma candidatura da extrema-direita. Um cenário parecido com o que aconteceu no Peru, em que a população não quis a candidatura de centro-esquerda, que inicialmente, inclusive, despontava melhor nas pesquisas, mas optou pelo Pedro Castilho, por um partido que se diz mariateguista, leninista, marxista, e, ao mesmo tempo, optou por Keiko Fujimori, que é uma candidatura da extrema-direita do Peru. Então, um cenário com um pouco de aproximação também aconteceu no Chile. O centro ele foi totalmente esvaziado. Ao contrário, me parece, e aí esse é um outro dado, que inclusive no primeiro turno houve uma baixa participação popular, com menos de 50%, justamente porque as candidaturas que estavam postas não conquistavam o eleitorado que tinha ido às ruas. Inclusive, houve ato no Chile com mais de 1 milhão de pessoas, e que nessa brincadeira, 460 perderam uma ou ambos os olhos, enfim, a visão como um todo, mais de 1.000 presos, mais de 30 assassinados pela repressão do Estado chileno. Enfim, uma ditadura aberta contra a classe trabalhadora e que as pessoas tratam como democracia. Vale lembrar, e nós já apontamos aqui, que nas primárias no início do ano, o Daniel Raduy, do Partido Comunista chileno, prefeito de Recoleta, ele estava na liderança de todas as pesquisas e, quando abriu as urnas da primária, ele não foi o escolhido foi o Boric. E então a coalizão respeitou o resultado das primárias, que inclusive no caso chileno é para ser impositivo, né, é para se seguir, e o Boric foi o candidato dessa coalizão. O Boric, então, representa a candidatura à esquerda, de uma coalizão à esquerda, apesar de uma série de dificuldades, inclusive de não ter coragem de defender o processo revolucionário cubano, o processo venezuelano, por mais que no processo eleitoral deste ano o chavismo tenha derrotado todas as agrupações de direita que neste processo eleitoral participaram do pleito e foram derrotadas com ampla margem. Foram 20 estados de 23. Então, é uma candidatura de esquerda que se assenta em uma base social que paralisou o país, que tem coalizões, partidos, movimentos de uma posição muito nítida à esquerda, mas, por outro lado, que tem uma dificuldade em defender aspectos, temas e princípios muito caros para a esquerda internacionalista, socialista, revolucionária. É importante também dizer que, quando houve o processo constituinte, quando foi convocada a constituinte,
o Boric participou de uma negociação com o governo Pinheira que as massas nas ruas negaram essa negociação, acharam que foi uma convocação a quatro portas contra os atos de rua, contra as massas sublevadas. Então, me parece que isso também foi um aspecto que, principalmente no primeiro turno, foi muito ruim para a candidatura dele. E então, quando se abriram as urnas e se viu o perigo real de um novo Bolsonaro, porém chileno, e em alguns aspectos, inclusive, mais perigoso do que o Bolsonaro brasileiro, as pessoas realmente ingressaram na campanha e fizeram uma militância muito forte, muito firme para derrotar o fascismo, o pinocherismo e construir novamente uma história distinta para o Chile. Boric irá governar com um legislativo semelhante também ao do Peru, ou seja, em que se no executivo se apontou claramente uma posição à esquerda, no legislativo essa posição foi muito dúbia. Então, tanto no Senado quanto na Câmara, a direita tem uma posição muito firme, ao contrário de na Assembleia Constituinte, mas, ao mesmo tempo, poderá vir a ser um importantíssimo governo de transição nesse novo momento da história chilena, no sentido de possibilitar, influenciar e dar força para que a Assembleia Constituinte tenha êxito e consiga produzir um texto constitucional que busque realmente democratizar a democracia, a política, a disputa de ideias no Chile e assim aprofundar um processo de transformação mais radical para os próximos períodos. É isso, Patrick. Vamos acompanhar os próximos passos no Chile, mas bons ventos sopram na América Latina neste final de 2021. Um forte abraço a todas e todos, boas festas e que venha muita luta na nossa região no próximo ano. Valeu, Daniel. Obrigado pelo teu informe e viva Chile. Pessoal, esse fim de semana também ocorreu uma reunião do Diretório Estadual do PT de Pernambuco. Tem várias matérias sendo divulgadas e circulando que tratam dessa reunião e de uma posição que foi aprovada que diz respeito a uma candidatura do atual senador Humberto Costa ao governo do estado. Mas saibam, tem muito caroço nesse angu. Para explicar um pouquinho a situação, a gente escuta agora o companheiro Múcio Magalhães, da direção do PT de Pernambuco. Olá, companheiro Patrick, a todos e todas que acompanham o podcast A Esperança Vermelha. Volto aqui para falar um pouco sobre o tema eleições, né? Mais uma vez, é o que se debate no PT. E ontem, no Diretório Estadual do PT de Pernambuco, aconteceu uma reunião bastante esquisita para falar dessa maneira, né? Ontem foi convocada uma reunião do Diretório Estadual para debater o tema federações. Faz parte de uma orientação do Diretório Nacional para que o Diretório Estadual também debatam este tema, que por si já é muito complicado para o PT, por isso mesmo que nós, da Articulação de Esquerda, nos posicionamos contra essa proposta que foi trazida ao PT pelo PSB. Enfim, a reunião começou com uma exposição técnica de um assessor da bancada, né, o Cristo, sobre o que é a federação, uma análise técnica. Bom, e parou por aí, porque após a exposição do assessor, nada mais foi dito sobre federação, uma vez que se apresentou uma proposta de resolução, na verdade uma pequena nota, onde se trata do tema eleições em Pernambuco e da composição do que seria o palanque da Frente Popular aqui no estado. Então é uma nota que, já adiante, que nós votamos contra, nós da Articulação de Esquerda, juntamente com os diretorianos e diretorianas que são mais alinhados com a companheira Marília Reis, e tivemos aí uma abstenção do coletivo PT Militante, que se organiza em torno do mandato da companheira Tereza Leitão e do membro de um trabalho na direção estadual do PT. O que é que se trata? É uma nota que começa dizendo que o diretor estadual vai se esforçar para montar chapas proporcionais e tudo mais, mas no segundo parágrafo reafirma concordância com o processo nacional que existe, ou seja, nacionalmente a possibilidade de acordo com o PSB se dá a partir do Acordo Nacional de apoio a Lula, né? Independente da posição da articulação de esquerda, que é contra uma aliança com o PSB, mas esse é o processo que foi delimitado nacionalmente. O segundo parágrafo diz que se concorda com isso, que vai respeitar as diretrizes nacionais. Passa, entretanto, no parágrafo 4 e já diz o contrário disso, quando lança um nome de Humberto Costa para debate na Frente Popular, para ser o candidato da frente, para debate da frente, ou seja, apresenta um nome do PT para ser o candidato da Frente Popular. E aí começa as questões, as contradições, né?
Imagine uma hipotética situação onde o PSB de Pernambuco resolvesse, tá, nós vamos aceitar o companheiro Humberto como nosso candidato, mas não vamos fazer o acordo nacional com Lula. Isso seria aceitável? Quais as consequências de uma atravessada de samba dessa? Então, um parágrafo completamente na contramão do outro, né? E depois ainda exige que seja palanque único de Lula no Estado. Eu, por exemplo, estou torcendo que o PSOL apoie Lula para presidente da República e provavelmente aqui no Estado o PSOL não vai compor uma frente onde esteja o PSB. Numa situação como essa, num cenário como esse, o PSOL lançará candidato a governador aqui no Estado. Lula iria, nesse caso, nessa situação, iria rejeitar o apoio do PSOL, iria desconsiderar que esse palanque do PSOL existia. Então, são afirmações e formulações bastante esdrúxulas, a não ser que a gente passe para o campo de tentar interpretar as segundas e terceiras intenções de grupo A, grupo B, personalidade tal ou qual. Do ponto de vista objetivo de uma resolução de um partido que tem a importância do PT, é uma resolução que é jacaré com cobra d'água, não tem pé nem cabeça, não tem o menor sentido de ter sido sequer ser debatida e muito menos ainda aprovada para tentar fazer uma inflexão na conjuntura estadual, onde começa pela afirmação do nome do Humberto Costa e termina dizendo que é um debate que está limitado às fronteiras da Frente Popular. Quando, na verdade, as possibilidades são outras. Se não acontecer o acordo nacional com o PSB, é isso que é dito, não é a nossa opinião, a tendência é lançar uma candidatura do PT ao governo do Estado. E aí teria o debate, que candidatura é essa? É uma candidatura de oposição, como a imensa maioria da base do PT defende, correríamos o risco de vivenciar uma situação bizarra, vexatória, de montar um segundo palanque governista aqui em Pernambuco, onde a diferença é que o Lula viria apenas para ele, mas que seria um candidato do PT que seria um defensor das gestões da tal Frente Popular. Para onde é que vai esse tipo de encaminhamento? Então, nós votamos contra, temos absoluta convicção que fizemos certo, vamos continuar combatendo esse tipo de descaminho, esse tipo de formulação oportunista que é feita, que coloca os destinos do Partido dos Trabalhadores não a serviço das necessidades políticas da classe trabalhadora, mas sim a serviço dos interesses, das conveniências eleitorais, de um ajuntamento, de um agrupamento, né, digamos assim, que hoje, através das fraudes do PED, tomou de assalto a grande maioria das direções do PT, principalmente do diretório estadual, e aí vai conduzindo o PT por esse rumo que nós não vamos descansar um minuto em combater. Então foi isso que aconteceu ontem na reunião do diretório estadual, uma reunião lamentável, uma resolução mais lamentável ainda, e nós reafirmamos a nossa disposição de continuar a lutar para que o PT tenha protagonismo, se reposicione politicamente e lance candidatura de oposição ao governo do Estado, uma chapa completa com o Senado, amplie o seu arco de aliança pela esquerda. Nessa situação, com certeza o PSOL estaria junto com o PT e provavelmente outras siglas poderiam vir. E aí sim nós teríamos um palanque de esquerda para apoiar Lula e para fazer com que a eleição não seja apenas um momento de afirmação das máquinas eleitorais, mas de debate político, de definição de rumos, e com certeza seria uma contribuição muito importante para a eleição de Lula e para mudar o rumo da política aqui no estado de Pernambuco. É isso, companheiro. Patrick, um abraço a todos e todas. Valeu, Múcio. Obrigado pelo teu informe, companheiro. E, gente, esse fim de semana, de fato, aconteceu muita coisa. E uma das importantes atividades que foram realizadas foi o Congresso Nacional da Juventude do PT. Nas últimas edições do podcast, a gente escutou companheiros que foram nos dando relatos e informes antes das etapas estaduais. E nessa última semana, dos preparativos para a etapa nacional. A gente vai escutar agora os companheiros Ian Ribeiro, que foi candidato a secretário nacional, a companheira Heloísa Vilela, que foi candidata em São Paulo, e a companheira Amanda Oliveira, da direção da UNE, que foi candidata no Rio de Janeiro. E a gente começa ouvindo a companheira Amanda Oliveira, que comenta para a gente a sua perspectiva do 5º Congresso Nacional da JPT. Salve, salve, companheirada de luta, salve, salve, ouvinte do podcast. Aqui quem fala é Amanda Oliveira, sou militante da Tendência Petista Articulação de Esquerda e falo diretamente do estado do Rio de Janeiro. E aqui eu vim comentar brevemente
o Congresso Nacional da Juventude do PT, que aconteceu esse final de semana, iniciando na sexta-feira, né, marcando aí o início do 5º Congresso Nacional da Juventude do PT, depois de alguns anos sem termos um congresso, né, e assim a renovação de nossas direções. Bom, com mais de 770 jovens filiados e credenciados para participar do processo nacional, a Juventude do PT fez um processo muito aquém de suas responsabilidades, não só de eleger Lula no próximo ano eleitoral, mas em sua capacidade de formular política e atender às urgências da organização da juventude brasileira. Então, sabemos que esses mais de 770 jovens não representam toda a base petista jovem que temos e justamente por isso acabamos por repetir velhos vícios das direções mais velhas do nosso partido que se perderam numa moderação que não corresponde à altura de nossos desafios do enfrentamento não só a Bolsonaro, mas a todo o bolsonarismo e a todo o fascismo que vem crescendo no Brasil há muitos anos desde o golpe. E apesar de termos, né, aprovado resoluções que avançaram, né, na posição dirigente da juventude do PT em algumas frentes de luta, como, por exemplo, no movimento estudantil, né, pautando aí a importância de estarmos pleiteando a presidência de grandes entidades nacionais, entidades de base de representação dos estudantes, aí sim, o PT, né, a juventude do PT, conseguir assumir essa responsabilidade de ser a força dirigente a organizar essa frente de luta, mas também tivemos perdas políticas grandes, né, companheiros, como a aceitação em plenário da possibilidade de Alckmin como vice de Lula. Ora, estávamos no estado de São Paulo, na capital de São Paulo, e bem sabemos, né, para quem tem memória, que Alckmin era aquele que não só roubava merenda de crianças de escolas públicas em São Paulo, mas também foi o camarada, né, muito ironicamente dizendo que achava que a prisão de Lula era uma tranquilidade para o povo brasileiro, para a história brasileira, falava que o impeachment de companheira Dilma era um acerto para a história da política nacional, e, enfim, mostra aí o erro da juventude do PT em aceitar essa submissão a quem não é nosso aliado e muito mais está próximo aos nossos inimigos, até em seus ideais, do que serem possivelmente aliados nossos. Mas, bom, tivemos outras vitórias também, outras pequenas conquistas políticas dentro do Congresso Nacional. Tivemos aí uma mesa de socialismo e estratégia democrático popular para o PT, que inicialmente era um grupo de estudos, mas acabou por virar aí a maior mesa do Congresso, com maior participação dos participantes aí do Congresso, de jovens filiados, credenciados ou não. Bom, bem sabemos que a luta por uma juventude do PT é de fato plural, democrática e socialista continua. E ela não termina nesse Congresso, ela não nos limita nesse Congresso, na verdade, mostra a responsabilidade que temos de avançar e não ficarmos parados no comodismo esperando 2022 e o milagre Lula acontecer. Então, como militantes, devemos continuar a defender uma autonomia para a juventude do PT que permita com que a mesma seja verdadeiramente importante para a juventude brasileira, assim como o PT é para o Brasil como um todo e para a classe trabalhadora. Mas aqui eu quero também deixar os meus parabéns ao meu companheiro Ian Ribeiro, companheiro aqui do estado do Rio de Janeiro, que bravamente lutou, é o companheiro da articulação de esquerda que se colocou à disposição para a disputa da Secretaria Nacional, enfim, contra o campo majoritário, e que priorizou a política e qualificou a disputa. Então, a juventude da articulação de esquerda tem muito orgulho de ter se comprometido a travar um debate qualificado de formulação, de concepção e de avanços para a juventude do PT, com a radicalização que ela merece, sem submissão a nenhum projeto falso de alianças, sem ilusão com os nossos inimigos e avançando contra o fascismo da mesma forma que ele tenta avançar contra nossas vidas, contra os nossos sonhos. Eu fico por aqui, até mais. Valeu, Amanda. Obrigado, companheira. A gente escuta agora a companheira Heloísa Vilela, que foi candidata no estado de São Paulo. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Heloísa Vilela, sou militante do PT de Santo André, da Juventude da Articulação de Esquerda. Eu queria tecer um breve comentário sobre, especialmente, a plenária final do Congresso Nacional da JPT. Foi o último grande momento que a gente teve, né? Depois de todo esse processo congressual aí que vem durando meses, que a gente da Articulação de Esquerda tem se organizado aí nos estados.
nos organizamos também numa chapa nacional com o Ian como candidato e eu pude participar desse processo um pouco mais de perto na última semana. E duas coisas me chamaram muita atenção nesse espaço da plenária final. Primeira coisa é como a plenária se organizou em si, né? Porque era um espaço que deveria ter acontecido na manhã do domingo, já que as urnas estariam abertas das 10 da manhã até as 5 da tarde. As discussões começaram praticamente na parte da tarde, com a defesa final de chapa e de candidatura ocorrendo com a urna fechada. E o secretário atual, né, naquele momento de juventude, dizendo que seria uma defesa mais simbólica. Isso aconteceu, primeiramente, porque o pessoal da CNB não conseguia entrar em acordo entre eles mesmos e atrasaram todo o Congresso, usando o espaço do Congresso da Juventude do PT como se fosse o quintal deles, né? Eles podem atrasar, eles podem fazer o que eles querem. Se fosse uma corrente minoritária atrasando para ter bilateral, provavelmente o processo teria começado sem o pessoal da corrente. E segundo, porque é projeto, né? Eles empurraram a discussão de chapa e de candidatura para o final para que a gente não tivesse a oportunidade de disputar votos. Isso demonstra muito como essa galera da majoritária enxerga a juventude do PT, né? Não só como um instrumento totalmente aparelhado por eles, que eles usam ao bel prazer e do jeito que eles bem entendem, mas também como um processo onde os dirigentes resolvem as coisas, orientam o voto da bancada sem a menor discussão, e eles tentam esganar todas as discussões que acontecem por fora do controle deles. Então foi muito grave, foi muito triste ter que defender o nosso pleito que a gente tem construído. Não é de hoje e não é a candidatura pela candidatura, né? É um projeto de juventude do PT que a gente tem, de uma juventude do PT que seja massificada, que seja democrática e ter que defender esse projeto com as urnas fechadas. E o segundo ponto é a defesa ferrenha que fizeram indiretamente da candidatura de Geraldo Alckmin a vice do Lula. Nós colocamos que a gente era contrário a esse vice, né? Por motivos que eu imagino que todo mundo saiba, mas que é importante dizer que o Geraldo Alckmin representa, né? É mais do que um acordo com a burguesia e uma conciliação de classes equivocada. É o Lula escolhendo o tucano dos tucanos aqui de São Paulo para ser vice, né? O cara que colocar a polícia para bater em professor em manifestação, o cara que é o ladrão de merenda, o cara que fechou a escola. E com todo esse histórico péssimo do Geraldo Alckmin, inclusive de ataques ao Partido dos Trabalhadores e ajudar a articular o golpe que destituiu a presidenta Dilma, com todos esses argumentos que deveriam ser óbvios, tinha um pessoal da CNB que estava fazendo a piada do chuchu no jaburu e que estava fazendo a defesa séria de que é uma candidatura plausível, dizendo que é uma falta de confiança no Lula a gente não aceitar isso. Então me preocupa muito como até os dirigentes nacionais reproduzem esse discurso cego, que desculpa o termo, mas parece de cabresto, de defesa do Geraldo Alckmin por uma questão de confiança no Lula, né? Como se a figura do Lula fosse inquestionável. Claro que entendendo o que representa o Lula e o que representa essa candidatura, mas a gente não pode considerar imune à crítica, né? Imune ao questionamento. E eu fiz uma pergunta quando eu fui candidata à secretaria estadual, que era para que serve esse congresso, né? Isso está nas nossas teses também. Nos questionamos durante todo esse tempo, em praticamente todos os lugares em que tivemos pleito, se esse congresso era uma troca de ações desgastadas ou se era um espaço para pensar política e pensar alternativas que realmente sejam de uma direção política da juventude do PT. E, infelizmente, eu acho que o processo nacional se deu para provar que foi, sim, uma troca de direção desgastada. Acho que a gente cumpre um papel muito importante de oposição, que a gente vai continuar cumprindo, mas realmente chega a ser um cenário triste você se preparar para um congresso junto do seu agrupamento e encontrar o que a gente encontrou. Então é mais ou menos isso que eu queria comentar. Um forte abraço a todos. Um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para vocês. Ano que vem a gente tem a tarefa não só de eleger o presidente Lula e o maior número de petistas que a gente puder nas instâncias que a gente vai disputar no ano que vem, mas de trabalhar para que esse governo seja um governo feito para os trabalhadores, sem conciliação com quem já apunhalou a gente em outro período. Um abraço. Valeu, Elô. Obrigado, companheira. E a gente vai ouvir agora o nosso companheiro Ian Ribeiro, que foi o candidato a secretário nacional
nesse 5º Congresso da JPT. Fala, ouvintes do podcast. Aqui quem fala é Ian Ribeiro. Eu fui candidato a secretário nacional da Juventude do PT pela nossa tese Ocupar por uma Juventude do PT popular do tamanho dos nossos sonhos. Ontem se encerrou o Congresso Nacional da Juventude do PT, em que nós, da articulação de esquerda, construímos um campo de oposição à CNB. Campo este composto pelos companheiros da militância socialista e os companheiros da esquerda popular e socialista, EPS. Nosso campo alcançou 13% dos votos, tanto para secretaria quanto para a chapa, garantindo assim 3 cadeiras na Executiva Nacional no próximo período para este campo. Foi muito importante a construção de um campo de oposição, porque este Congresso ele foi marcado pelo não debate da política, se tornando apenas grandes credenciamentos e votações. Ontem mesmo, a plenária final só veio a se iniciar de fato quando já estavam abertas as urnas, impedindo que ambos os candidatos tivessem as condições iguais na disputa. Nós tivemos as nossas resoluções aprovadas no Congresso, já estavam tendo os debates. Nós, desse campo, apresentamos 3 resoluções que foram destacadas e foram a voto. Uma delas foi consensual no momento da plenária, que foi sobre a resolução de movimento estudantil, que defende uma juventude do PT protagonista nesses espaços. Infelizmente, 2 moções foram derrotadas de uma forma vexaminosa, porque a juventude do PT, dirigida pela CNB, se recusou a ter uma resolução em defesa de fato de uma candidatura do Lula à esquerda, que garantisse que o nosso país voltasse a ser feliz de novo, impedindo que a juventude do PT tivesse uma posição contrária ao absurdo que é Alckmin como vice-presidente ou qualquer outro que defenda a agenda neoliberal. A outra resolução que foi recusada foi a resolução de alianças e federações, em que nós, junto com a Juventude e Revolução, apresentamos um debate de que nós temos que ter alianças programáticas e ideológicas, e não apenas alianças eleitorais, porque é um escárnio com o povo brasileiro. O PT construiu uma aliança com os setores antipetistas e antipovo que estão inseridos dentro do PSB, no Brasil afora. E com isso, essas discussões só puderam ocorrer pelos atrasos feitos pela CNB, já com o Congresso em votação. Se isso tivesse ocorrido anteriormente à votação, nós poderíamos ter um resultado diferente. Poderíamos ter trazido com muita tranquilidade companheiros que não concordam com essas posições políticas e queriam defender ao nosso lado estas posições. É muito pesar que o Congresso se encerrou dessa forma. Espero que na próxima gestão a Juventude do PT consiga caminhar por outro caminho, mas por um caminho mais democrático, por um caminho de esquerda e socialista. Valeu, Ian. Obrigado pelo informe, companheiro. Parabéns pela importante disputa e pela política defendida pelo conjunto da nossa juventude. Pessoal, essa, como eu disse, foi a última edição do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha do ano de 2021. Voltamos na 3ª semana do mês de janeiro. A gente deseja a todas e todos um final de ano de muita luta, um bom descanso, muita tranquilidade, capacidade de refletir e organizar-se para a batalha que vamos enfrentar conjuntamente no ano de 2022. Saudações petistas, socialistas, revolucionárias e um 2022 de vitórias da classe trabalhadora. Viva o PT!